26 de abril de 1986. Nessa data, ocorreu o mais perigoso acidente nuclear que teve consequências devastadoras: o acidente nuclear em Chernobyl. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de história aqui no canal Portal Sigma. Como sempre gosto de esclarecer aqui no canal, para compreendermos melhor um evento na história, é de suma importância que venhamos a ter o conhecimento de seu contexto. Por isso, vamos falar sobre o que acontecia no mundo na época da construção da usina nuclear em Chernobyl. Após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, duas potências se confrontaram no que conhecemos por Guerra Fria. Foi um conflito longo entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma batalha entre o capitalismo contra o socialismo. A Guerra Fria foi um conflito muito ideológico, que durou de 1947 e foi até 1989, com a queda do Muro de Berlim, e 1991, com o fim da União da República Socialista Soviética. Nessa guerra, os Estados Unidos e a União Soviética competiam de diversas maneiras para enaltecer os seus nomes. Eles se confrontavam de diversas formas, e no campo da ciência eles se enfrentaram acirradamente. Eu posso explicar mais detalhadamente sobre tal evento histórico, caso queiram saber mais sobre. Então deixem nos comentários que eu posso estar fazendo um vídeo futuramente somente explicando sobre a Guerra Fria para que possamos compreender melhor aquele evento. Mas aqui a intenção é uma breve explanação para que possamos compreender o que houve em Chernobyl. A industrialização era muito importante para que as potências se desenvolvessem, e como era uma corrida, o processo deveria ser feito da maneira mais rápida, antes que seu rival obtivesse maiores ganhos e conquistas. E um fator primordial para a industrialização é, além de mão de obra e recursos, a energia. E usinas nucleares são importantes para a produção da mesma. Central nuclear ou usina nuclear é uma instalação industrial que tem o objetivo de produzir energia elétrica a partir de reações nucleares. Energia térmica é produzida a partir de reações nucleares de elementos radioativos. A primeira usina nuclear do mundo foi desenvolvida na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em Obninsk, uma cidade situada às margens do rio Protva, estando a cerca de 100 km a sudoeste de Moscou, em 1951. Sua conclusão se deu em 1954. Tal usina produziu eletricidade de forma industrial, mas seu reator o fez em pequena escala. Essa foi apenas a primeira, o início de uma quantidade grande de usinas nucleares que começaram a ser construídas em diversos locais do planeta. Afinal, elas poderiam produzir energias, grandes volumes de energias, como o Sol eterno fornecendo energia. Ops, essa frase aqui é do Dr. Octavius, então a minha é outra. Mas o fato é que essas energias, essas usinas que produziam energias, elas produziam uma quantidade grande de energia, e essa produção energética é extremamente importante para o desenvolvimento de um país. Lembrem-se, estamos em um conflito, em uma corrida entre dois países. Mesmo o Brasil teria sua primeira usina construída no Rio de Janeiro em 1985, Angra 1 foi o seu nome. Contudo, mesmo usinas tendo sido construídas em várias regiões do mundo, muitas pessoas eram desfavoráveis ao seu uso. Isso, pois tais instalações são altamente nocivas, muito perigosas. Um acidente em uma usina nuclear poderia causar gravíssimos problemas, muito maiores que apenas a queda de energia elétrica, e isso devido ao fato da usina utilizar material radioativo para a produção de energia. O uso da radiação para a produção de energia pode ser um tema que cause medo às pessoas. Uma das pioneiras em estudos sobre materiais radioativos, Marie Curie, morreu em 1934, por muito se expor sem proteção a materiais altamente radioativos. A grande cientista morreu de anemia aplástica pelo excesso de exposição a tais materiais.
Por se tratar de um assunto muito sério, muito foi discutido sobre o mesmo, e por volta das 4 da manhã da quarta-feira, de 28 de março de 1979, um problema ocorreu em uma usina nuclear na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Uma falha permitiu que o material radioativo vazasse, e isso comprometeu a segurança de todos que estavam próximos da usina. A área foi evacuada e esse se tornou o maior acidente envolvendo uma usina nuclear na história, ao menos até aquele momento. O acidente em 3 Mile Island, que foi o derretimento nuclear parcial da usina, gerou caos e medo que acentuou as discussões sobre o tema. Em 1970, na cidade de Chernobyl, estava sendo construída uma enorme usina nuclear. E também uma cidade, a qual serviria para abrigar os trabalhadores que operariam na usina em Chernobyl. Pripyat foi o nome da cidade construída próxima à usina e nela os trabalhadores residiriam. Seu primeiro reator comissionado começou a operar em 1977 e essa foi a terceira usina nuclear soviética, sendo as duas primeiras, de Leningrado e Kursk. Ao longo dos anos, o número de reatores na usina de Chernobyl foi aumentando e isso contribuiu para que mais energia fosse gerada pela usina. Com isso, a ideia era aumentar ainda mais o número de reatores. No entanto, antes disso, um acidente ocorreria. Um grave acidente nuclear, em 26 de abril de 1986. Um dos reatores, a saber, o reator 4, precisaria passar por um processo de manutenção, mas antes disso, alguns operários da usina optaram pela realização de testes no mesmo. Devido a problemas com erros no projeto do reator, medidas de segurança que não foram tomadas, um grave problema aconteceu. Os trabalhadores testaram um reator com os sistemas de segurança que resfriariam o reator desligado e após isso, a capacidade de operação do reator ela caiu muito. Os trabalhadores aumentaram então a sua potência e feito isso, ela subiu muito acima do normal, fazendo com que o núcleo do reator subisse sobremaneira a sua temperatura, e isso sem nenhum sistema de arrefecimento ligado para resfriar o reator. Após chegar a 2.000 graus centígrados, o reator explodiu e isso fez com que os trabalhadores morressem. Com a explosão e o incêndio gerado por ela, o reator ficou exposto e isso permitiu que o material radioativo fosse lançado na atmosfera. Tal incêndio durou cerca de 2 semanas. Os bombeiros não poderiam se aproximar e helicópteros foram acionados para sobrevoar a área, lançando elementos como boro para reduzir o impacto da tragédia. Foram necessários mais de 4.000 sobrevoos e com o boro, argila e chumbo, eles tentaram conter a radiação. Como a radiação liberada na atmosfera foi centenas de vezes maior que as liberadas pelas bombas atômicas lançadas no final da Segunda Guerra Mundial, os pilotos que não tinham proteção suficiente e mesmo os helicópteros foram seriamente atingidos pela radiação. Há relatos que a grama onde os helicópteros pousaram mudava de coloração poucas horas após o pouso dos veículos voadores. Medidas de segurança precisaram ser tomadas e então uma estrutura foi construída em volta do reator explodido. Essa construção, chamada de sarcófago, deveria selar o material e evitar que outras explosões ocorressem, o que seria ainda mais catastrófico. Isso claramente expôs a todos os envolvidos que trabalharam rapidamente na construção. Anos mais tarde, uma nova e mais segura construção foi realizada para selar com mais segurança o reator. A unidade para avaliar o impacto de uma radiação ionizante sobre os seres humanos é o microsieverts per hour, ou microsieverts por hora. Ao ser exposto a muita radiação, como cerca de 2 milhões de microsieverts por hora, uma pessoa pode morrer. Em menores proporções, ela pode sofrer com sangramentos, perda de cabelo, náuseas e muitos outros sintomas. A radiação também pode causar câncer. As pessoas que foram para conter o problema causado pelo fogo e explosão do reator foram expostas a uma radiação tremendamente alta. Se a 2 milhões de microsieverts por hora pode matar um indivíduo, eles ficaram expostos a mais de 5 milhões de microsieverts por minuto, ou seja, os níveis de radiação eram extremamente altos e nocivos. Muitos foram combater o perigo sem equipamentos adequados e alguns nem sabiam o risco que corriam se expondo a altíssimos níveis de radiação.
Devido à demora em conter o problema, até porque alguns responsáveis não sabiam se realmente um reator havia explodido, a cidade próxima da usina, Pripyat, construída para abrigar os moradores que trabalhariam na usina, recebeu a radiação que se dispersou rapidamente pela atmosfera. Eles enviaram informações para os moradores que precisaram às pressas deixar a cidade sob o risco de contaminação pela radiação. Infelizmente, devido à forma de governo ali presente, o qual era cerrado à mídia mundial, as pessoas do planeta não ficaram informadas da radiação. O acidente não foi informado ao mundo pela União Soviética, mas a radiação já estava em alto nível na atmosfera e os ventos a conduziram para muitos lugares até que uma usina na Suécia, que fica a cerca de 1000 quilômetros de distância, eles identificaram níveis de radiação, mas nenhum problema havia em suas usinas. Não somente na Suécia, mas outra localidade como no Canadá e a Áustria também. Mas foram os suecos que identificaram o problema primeiro e contataram a União Soviética, que se negou a revelar que havia tido um problema. Contudo, mais tarde, em 28 de abril, eles admitiram que o vazamento havia ocorrido. Como o acidente ainda não havia sido controlado, equipes estavam sempre se dirigindo ao local para conter novos focos de incêndio que estavam emergindo e poderiam ocasionar novas explosões, piorando ainda mais a situação. A estrutura de contenção só foi finalizada no final do ano, mas a radiação já havia se espalhado muito. Não há como saber, precisar ou calcular as vítimas dessa tragédia. A radiação pode ter matado pessoas de câncer anos ou dias após a exposição. Como a contaminação se deu pelo ar, fica tremendamente difícil precisar os dados sobre quantas pessoas foram vítimas dessa tragédia. Outra consequência foi a inutilização de solos que ficaram em isolamentos devido à sua contaminação. Isso prejudicou ainda mais a União Soviética, que na época sofria com vários problemas internos, muitos problemas em seu governo. O acidente em Chernobyl, somado aos diversos problemas internos, culminou no fim da União Soviética. Pripyat, a cidade próxima a Chernobyl, está até hoje contaminada por altos níveis de radiação e segue inabitada e permanecerá assim por muitos anos. Neste vídeo, falamos um pouco sobre o acidente que ocorreu em Chernobyl, o pior acidente envolvendo uma usina nuclear na história, e esperamos que jamais um acidente envolvendo usinas nucleares possam ocorrer, pois os resultados, como puderam perceber ao longo desse vídeo, seriam catastróficos. Gostaram do vídeo? Aprenderam um pouquinho comigo? Se aprenderam um pouquinho de história comigo, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou, se aprendeu. Ajudem-nos também com o vosso like, compartilhando esse vídeo no nosso canal para os seus amigos, companheiros, colegas, professores, familiares e para quem mais for, tá bom? Vocês também podem ajudar o canal Portal Sigma se tornando membros do Portal Sigma. E além disso, vocês também podem estar ajudando o nosso canal adquirindo o nosso e-book. Ele está disponível para compra no site da Amazon. É um e-book, um livro digital que eu escrevi sobre mitologia grega. Pois como sou professor de história, eu decidi utilizar isso para produzir um e-book e ele está baratinho para compra lá no site da Amazon. Comprando, vocês adquirem um conhecimento intelectual após lê-lo e ajudam o canal Portal Sigma no nosso crescimento e desenvolvimento. Muito obrigado por assistirem a este vídeo.